Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Reforma trabalhista, a gente tem discutido bastante esse tema e hoje eu trouxe aqui, convidei o advogado Paulo Lengruber. Doutor Paulo, obrigado por aceitar nosso convite. E ele vai falar sobre um aspecto da reforma que é o acesso à justiça. Essa reforma trabalhista, a gente já trouxe aqui advogados, desembargadores, mudou mais de 100 artigos, foi uma reforma muito grande. E hoje nós vamos comentar um pouquinho especificamente sobre essa questão do processo, do acesso à justiça do trabalho. Doutor Paulo, obrigado por comparecer, aceitar nosso convite aqui. E seja bem-vindo, né? Ele é de um escritório que é o Mauro Menezes e Advogados, com sede em Brasília e filial em Salvador e São Paulo. Está em Florianópolis aqui justamente em defesa aí de umas questões no segundo grau, no TRT, né? E a gente aproveitou a vinda dele para estar aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Me diga uma coisa, do ponto de vista do acesso à justiça, o que mudou para o trabalhador, para os sindicatos? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Dr. Roberto, à TV Floripa também. E, bom, Dr. Roberto, o que mudou em relação aí ao acesso à justiça com a reforma trabalhista para o trabalhador, o que mais impactou o trabalhador, né, foi justamente a questão relativa aí às custas do acesso à justiça, né? E quando eu falo em custas, eu incluo aí os honorários advocatícios, as custas propriamente ditas, os honorários periciais, despesas que até então não eram custeadas pelo trabalhador, né, fosse ele vencedor ou não, e que agora, mesmo sendo ele declarado como hipossuficiente, né, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, mesmo assim ele pode vir a arcar com essas despesas. Então isso trouxe para o trabalhador um risco considerável dele ser condenado. E naturalmente o trabalhador, antes de ajuizar uma ação, ele vai pensar duas vezes se vale ou não a pena. Mesmo ele tendo razão, mesmo ele sabendo que ele tem o direito, ele fica naturalmente balançado. Porque se ele perder, ele corre um sério risco de ter que pagar, além das custas processuais, né, que seriam o que essas custas? Seria o valor de 2% sobre o valor que ele teria de proveito econômico da causa, né? E não só essas custas processuais propriamente ditas, como também os honorários advocatícios, né, que agora com a reforma eles podem ser fixados entre 5% e 15% sobre o valor daquilo que o trabalhador pretendia na justiça, né? Veja que com a reforma trabalhista há a obrigação de, na petição inicial, do trabalhador, do seu advogado, fazer liquidação dos pedidos, ou seja, ele tem que dizer ali na petição exatamente aquilo que ele pretende obter de proveito econômico. E é sobre esse valor que ele liquidou na inicial que vão incidir as custas e os honorários advocatícios. E, eventualmente, né, se for um caso de perícia, os honorários periciais. Se ele perder, se ele for sucumbente, ele vai ter que pagar também os honorários periciais. Então, o risco é muito grande. E pagar também o advogado da parte contrária. Esse pagamento do advogado da parte contrária é o que está incluído nos honorários sucumbenciais, né? Seriam os honorários, né, pagos pela sucumbência. Por ele ter perdido a ação, ele tem que pagar aos advogados da outra parte esses honorários sucumbenciais. E aí eu já participei de uma palestra que o Dr. Paulo deu aqui, tanto aqui em Santa Catarina como no Paraná também, e eu me lembro que você falou sobre uma estratégia, sobre uma figura jurídica, que é a ação civil pública, né? Que é uma ação tipo coletiva e a chamada ação civil pública. Parece que os sindicatos, então, estão discutindo melhor essa possibilidade agora. Essa é uma ferramenta que se adequa ao tempo atual? Exato. Diante desse cenário, nós temos aí a ação civil pública e a ação civil coletiva, né? São duas ações irmãs, mas na prática são a mesma coisa, né?
diante desse cenário aí adverso às ações individuais, essas ações coletivas elas aparecem como uma possibilidade para os sindicatos atuarem em defesa dos trabalhadores, né, buscando a consolidação desses direitos sem expor os trabalhadores a esses riscos de custas e honorários sucumbenciais ou periciais. A ação civil pública ou a ação civil coletiva, ela é uma ação regulamentada por uma lei específica, tá? Que não foi atingida pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela teve por objeto, nessa parte aí processual, as ações individuais. Então a ação civil pública e a ação civil coletiva ela continua sendo regida por uma lei específica, que é a Lei 7437 de 85 e pelo título 3 do Código de Defesa do Consumidor. E a grande vantagem da ação civil pública e da ação civil coletiva para os sindicatos e para os trabalhadores é que a associação e, naturalmente, o sindicato, proponente da ação civil pública, ela fica isenta do pagamento de custas e honorários, salvo se ela for declarada litigante má-fé, o que não é o que vai acontecer em regra, né? Claro. Em regra, né, os sindicatos vão brigar por direitos legítimos, não vão atuar de má-fé e, não atuando de má-fé, eles são isentos de custas e honorários. Inclusive, hoje, a jurisprudência iterativa do TST e da maioria dos TRTs, inclusive o TRT aqui da 12ª Região, é no sentido de aplicar aos sindicatos, na condição de substitutos processuais, a lei da ação civil pública na parte que isenta as entidades do pagamento de custas e honorários advocatícios e honorários periciais. Essas ações civis públicas, né, o grande traço, essas ações civis públicas e ações coletivas, o grande traço distintivo delas é que elas foram concebidas como ações destinadas à defesa coletiva de direitos tanto individuais, né? Quando eu falo aqui em direitos individuais, eu estou falando de direitos que são direitos que, muito embora tenham um aspecto individualizado para cada trabalhador, por exemplo, horas em itinere, né? Ou ir e voltar do trabalho. Exato, ir e voltar do trabalho. Cada trabalhador tem a sua jornada específica, né? Vai ter um valor de horas em itinere que vai variar de acordo com a jornada, de acordo com o tempo de deslocamento, enfim, cada um tem a sua conta específica, mas mesmo diante dessa situação, é um direito que é uma situação que afeta toda a categoria, é uma situação que, muito embora seja individualizada ou individualizável, ela permeia toda a categoria. Então, para isso, a ação civil pública vai servir, você vai poder brigar coletivamente por direitos individuais, que mesmo sendo individualizados, eles permeiam toda a categoria. Além também daqueles direitos coletivos em sentido estrito, né, como chama aí a doutrina, que são aqueles direitos que não têm uma expressão econômica, né, mas afetam de igual modo toda a categoria. Um exemplo de direito coletivo em sentido estrito que pode ser pleiteado em ação civil pública. Por exemplo, no ambiente de trabalho, numa fábrica, tem uma máquina ali que está fazendo um barulho, produzindo ruído acima do limite de tolerância. Essa máquina que está produzindo esse ruído, ela vai afetar todos aqueles trabalhadores que estão ali naquele local. Vamos supor que sejam 10 trabalhadores, então ali você tem um interesse coletivo que abrange de igual modo toda essa coletividade, é representado por essa máquina que está produzindo ruído acima do limite de tolerância. Então, nesse caso, não se trata de um direito individualizado, é uma situação coletiva. Sim, não é um direito difuso, mas é coletivo. É coletivo, exato. E já o direito difuso, o interesse difuso, que o senhor já adiantou, é aquele interesse que também é de natureza coletiva, né, mas ele abrange uma quantidade de pessoas indeterminada ou indeterminável, né? Você sabe que ele afeta toda uma coletividade, mas não há como você de antemão estimar. Exato. A hipótese mais clara é de poluição, por exemplo, uma poluição atmosférica
você sabe que milhares de pessoas podem ser atingidas. Você não tem como precisar quantas pessoas foram atingidas, mas você tem aí claramente o interesse coletivo que foi... difuso. Exato. Coletivo que eu falo em sentido amplo, né? Exato, o interesse então, transindividual, exato. Okay. O interesse transindividual que é difundido, né? Okay. Que encontra-se difuso. Ok, para a gente encerrar, nosso tempo é curto aqui, certo. Mas só me diz uma coisa, a ação civil pública como ação coletiva, tem um número mínimo de pessoas para entrar ou... Olha, não, o sindicato como substituto processual, ele tem esse direito assegurado pela Constituição, no artigo 8º, inciso 3º, ele é o representante da categoria, então não importa se a categoria tem 100, 1.000 ou 10.000 integrantes, ele como sindicato, ele é vai figurar na ação civil pública como substituto da categoria e sem precisar inclusive de autorização dos membros da categoria dos associados para ingressar com a ação, e aí ele sendo vencedor da ação civil pública, né, no momento da execução, esses trabalhadores podem se habilitar individualmente na ação, na execução, ou o próprio sindicato pode ele mesmo fazer a execução, executar em nome próprio e se for uma ação que envolve aí, pecúnia, né, envolve um interesse pecuniário, fazer a partilha no próprio sindicato. É importante lembrar aqui que quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os limites da substituição processual, ele deixou bem claro que o sindicato ele pode figurar como substituto processual nas ações coletivas, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Então, o sindicato, ele funcionando como substituto processual na ação civil pública, ele tem esse poder. Ok. Agradecemos, Dr. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite e agradecemos a você que tem nos acompanhado. Um abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.